Pilastra da Verdade. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade, chegando com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo é um vídeo muito interessante, fique aí que você vai gostar do vídeo. Você vai entender como ler o Conto do Vigário de duas formas. Como ler o Conto do Vigário de duas maneiras. Lendo com fé e lendo com raciocínio. E você faz a sua análise. Religioso lê com fé. Religioso lê com fé. Racional, cético em questão a deuses, lê com raciocínio. E vocês vão prestar atenção para vocês verem o que é que a religião é capaz de fazer na mente humana. A religião infantiliza. Eu vou dividir a tela aqui daqui a pouco, onde você vai ver aqui dois personagens, que sou eu fazendo os dois personagens. Eu vou mostrar Antônio Galvão, pastor de 2010 para trás, lendo a Bíblia com fé. É isso mesmo, você vai gostar. Lendo a Bíblia com fé. E depois eu vou mostrar Antônio Galvão de 2024 lendo a Bíblia com raciocínio. E você vai ver a diferença. Eu falei aqui, religião infantiliza. A primeira coisa que a religião faz é infantilizar o pai e a mãe. E depois o pai e a mãe pulverizam a religião para os filhos, infantilizando também os filhos. A diferença entre a infantilização religiosa para uma criança que é infantil é que a criança é infantil, está no campo da inocência e vai crescendo e evoluindo e tendo maturidade. O religioso é diferente. A infantilidade religiosa é ignorância, é algo mental que transforma o infante não no campo da inocência mais, mas no campo da ignorância, a regredir mentalmente. E se tem três coisas que religiosos fazem dentro de religião, principalmente do sistema ou vertente protestante, três coisas: dízimo, oferta e mico. Eles pagam três coisas: dízimo, oferta e mico o tempo todo, porque falam sozinhos, porque ficam o tempo todo acreditando numa imaginação. Então eu vou mostrar aqui as duas versões. O Antônio Galvão, pastor, lendo a Bíblia, interpretando do jeito dele, com a fé dele que ele tinha de 2010 para trás, e um Antônio Galvão totalmente diferente, com mais conhecimento, totalmente voltado às coisas naturais da vida e não acreditando nessas besteiras. Então, o primeiro que você vai ouvir, pastor Antônio Galvão de 2010 para trás. E depois você vai ouvir o ex-pastor Antônio Galvão, 2024. Vamos lá. Dividindo a tela. Paz do Senhor, que a paz esteja com todos vocês. Eu preciso fazer uma leitura aqui. Já que esse cabra me chamou no tempo, mais uma vez. Eu vou fazer uma leitura e fazer uma interpretação. E ele pediu para que eu fizesse a leitura e desse a minha interpretação em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, que é uma visão linda, maravilhosa, privilégio de poucos. E vamos ver o que o Senhor Deus tem para nos falar aqui.
No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, Isaías falando, assentado sobre um alto e sublime trono. Que coisa linda, que maravilha. Não sei como é que não acreditam nisso. Tem pessoas que não acreditam nisso. E o seu séquito enchia o templo. Versículo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Meus irmãos, eu preciso falar para vocês que vão vir aqui a este canal assistir também, que estão do meu lado e não do lado deste cabra, não do lado deste cabra aqui. Eu vou fazer aqui uma minha interpretação. O versículo 1 de Isaías 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Já pensou que coisa maravilhosa? O homem teve o privilégio de ver o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele viu, Isaías viu. E ele não viu Deus em qualquer lugar, não. Ele viu Deus reinando, sentado em um alto, não baixo e sublime trono. Eu imagino que esse trono de Deus deve ser uma coisa muito linda. Nem sei entender que tipo de material ou matéria objeto espiritual, matéria espiritual, objeto espiritual que foi confeccionado este trono. Eu acredito que o próprio Deus confeccionou este trono que ele está sentado. Digamos que seja de diamante, de ouro, né? Pedras preciosas. Imagina que coisa linda. E outra coisa, nós vamos contemplar isso no céu quando chegarmos lá. Labaxarabacanda labanahash. Mequiassubianacanda. Aí eu começo a falar, Deus já começa a me usar. Coisa linda, maravilhosa. Isso aqui é confirmando o que eu estou dizendo. Rabaxarabacanda lamanás. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos contemplar o Deus Todo-Poderoso sentado neste trono. O trono que o profeta Isaías viu no céu. E o profeta se assustou, porque ele ficou com medo, porque no versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Claro. Não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa de meditar. Então o profeta Isaías viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, deixando claro que este trono, Deus está sentado agora, contemplando tudo o que acontece, contemplando a vida de cada um. Ele está sentado no seu trono, porque ele é rei, com a coroa na cabeça, com certeza. Isaías não falou da coroa, mas eu imagino. Ele está observando eu, observando você, observando a terra. E ele está de olho em cada um de nós. E um dia, aquele que irá para a glória, irá contemplar e ver este trono e Deus assentado. E uma coisa linda que eu também aqui
li no versículo 2, é que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Imagine Deus sentado no trono, coisa mais linda, maravilhosa, aquele resplendor lindo, e os anjos voando sobre, os serafins voando sobre ele. Que coisa maravilhosa. Deve ser uma cena de uma forma tão poderosa que eu acredito que Isaías deve ter chorado, e chorado muito com isso. Aqui ele não fala que chorou, mas com certeza o profeta Isaías teve esta visão maravilhosa. Espero que cada um de nós um dia possamos estar na glória, vendo também tudo que Isaías viu. Um abraço. A paz do Senhor, Deus abençoe. Agora vamos ouvir aí o Cabra interpretar esse texto do jeito dele. Tá bom? Tchau, tchau. Escolhi um texto aqui, de uma fábula, deixando claro, de uma história de um personagem chamado Profeta Isaías, que, segundo a teologia da mentira, é o profeta das poesias, o profeta Isaías. E o texto fabuloso, que eu vou ler com raciocínio e não com fé, vocês ouviram? Vocês ouviram aí como é ler com fé? Vocês ouviram? Ouviram? Eu fiz questão de vocês ouvirem primeiro o Antônio Galvão, pastor, lendo com fé. E roçando por cima, passando por cima de tudo. Porque com fé se acredita em tudo. Tá bom. Isaías 6. A partir do primeiro verso. Que só começa a contar a partir do 2. Mas tem um primeiro também. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, o personagem está dizendo isso, assentado, Deus assentado. Vamos começar a usar o raciocínio aqui agora. Sobre um alto e sublime trono. Pega leve aí, moço. Vamos entender isso aqui com raciocínio. Deus assentado em uma cadeira. Tem que rir se for ler com raciocínio. Vocês já imaginaram um Deus todo-poderoso, criador de galáxias, criador de tudo, sentado numa cadeira, num trono? Ou seja, um trono ou um assento de um objeto no céu que sustenta o peso de Deus. E quem senta tem bunda, né? A bunda de Deus. O Deus de Isaías aqui. E da crentalhada que lê com fé. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. No céu tem templo. Os serafins estavam acima dele. Olha que contradição desgraçada é essa aqui. Porque eles dizem o tempo todo que não tem nada acima de Deus. Que Deus está acima de todas as coisas. Não é assim? Eu já ouvi uma pregação de um suposto conferencista mentiroso que ganha dinheiro às custas dos bestas, dizendo que se tem uma coisa que Deus não faz, e o homem faz. E ele disse: Deus não olha para cima, porque não tem nada acima dele.
para ele olhar para cima, e o homem olha para cima. Então é uma coisa que Deus não faz e o homem faz, que o homem olha para cima. Porque tem muita coisa acima do homem, mas Deus não olha para cima, porque não tem nada acima de Deus. Aqui, o cidadão já contradisse o que está escrito aqui, no versículo 2 de Isaías 60. Eu estou lendo com raciocínio, gente. Os serafins estavam acima dele. Dele quem? Do Deus que Isaías estava vendo. Ou seja, quem escreveu isso aqui deve ter tido um surto, ficou em transe, ou fumou uma erva muito brava, para ver coisa, para ver um Deus assentado numa cadeira, uma cadeira sustentando o peso de Deus. Putz, grilo! Caramba, moço! Você já pensou, ô crente, você já parou para pensar Deus sentado numa cadeira? Você não parou para pensar isso ainda não, né? Alguma coisa que sustenta o peso de Deus. Eu estou sentado aqui, ó. Estou sentado nesta cadeira aqui no estúdio. Isso quer dizer que esta cadeira está sustentando o meu peso. A minha bunda está apoiada na cadeira. A cadeira está sustentando o meu peso. Se meu peso for acima da estrutura de sustentação da cadeira, a cadeira quebra. Mas aqui está dizendo que a cadeira é mais forte do que o meu peso. Agora imagine um trono e Deus sentado no trono. O trono é mais forte do que o peso de Deus. Putz, grilo, cara. Olha que diferença quando você lê com raciocínio. Aí, ó. Os serafins estavam acima dele. Se estavam acima de Deus, então tem alguma coisa acima de Deus. Então Deus tem que olhar para cima? Sim. Porque se tem alguma coisa acima dele. Os serafins voando acima de Deus. Putz, grilo. E esse povo não se toca, não. Eu vou ler mais um verso, apenas o 3. Para não ficar extenso. E chamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é o que os serafins estão fazendo o tempo todo e não param. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, cara. Que coisa, viu? Que coisa. Senhor dos exércitos. Você já sabe, né? Falando que é Deus de guerra, Deus de sangue. É um Deus sanguinário, Senhor dos exércitos. E o povo não vê isso, não. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia da sua glória. Parece que o universo todo só tem a terra. Os luzeiros que ele fez para clarear a terra, e somente a terra. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha que visão rasa desse cara aqui. Do personagem, de quem escreveu a história de um personagem criado e inventado. Porque Isaías nunca existiu. Deixando claro, Isaías é um personagem que nunca existiu. Deixando claro, Isaías é um personagem. Estou dizendo isso, não estou afirmando que eu provo, não. É que esses personagens da Bíblia foram criados assim como Monteiro Lobato criou o Saci Pererê, o Visconde de Sabugosa, a Emília, viu? Do Lado do Sítio do Pica-Pau, a mesma coisa. São personagens. Porque não se tem certeza que esse povo existiu. E se existiu alguém com esse nome, que foi algum profeta, deve ter fumado muito para escrever viu assentado em um trono o Deus. O Deus. E aqui, se você continuar lendo o capítulo 6, você vai ver tanta bizarrice aqui. Tanta bizarrice aqui. E contradiz com tudo que está escrito. Porque, segundo eles, nenhum ser humano... Pega leve aí, moço. ...teria o suporte de ver Deus. Mas Isaías viu Deus. Tanto que ele disse no versículo 5, então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e hábito no meio
e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Putz, por que eles usavam muito essa expressão de rei, de trono? Porque era o que tinha antigamente. Antigamente, os governantes mais daquela época eram reis, tronos, cavalos, flechas, espadas, carruagens. E só quem tinha cavalos, os cavalos mais lindos, mais bonitos, mais caros, eram os reis. Eram os homens ricos. E por isso que nas profetadas aqui só se falam de cavalos. E as guerras aqui se falam de flechas. Porque a mente desse povo que escreveu isso aqui, ó, a mente desse povo que escreveu isso aqui, não pensava que futuro viria, que é o futuro de agora que nós estamos, e que tudo era tecnologicamente diferente daquela época. Até os veículos seriam carros movidos a combustíveis. Ou nós vamos ter um tempo aí que os carros serão movidos de uma forma automática através de eletricidade e outras forças que eles vão descobrindo daí para frente. E vai chegar um tempo que a tecnologia ainda aumenta mais ainda. Eles não imaginavam isso. Então tá aqui. Aqui foi a forma que eu li para vocês com raciocínio. Aí vocês analisam quem é que tá certo aí. Porque ou vocês vão acreditar num crente que lê uma coisa e não entende nada, e lê uma besteira dessa e não para imaginar, ou você vai observar que eu li um texto totalmente lendário de uma coisa que não faz sentido no mundo real. Não tem sentido no mundo real, mundo espiritual muito menos, porque isso nunca existiu, deixando claro, nunca existiu. Então tá bom. Vocês ouviram aí? Ouviram? E aí, tem o que dizer, meu nobre? Você tem o que dizer? É isso aí. Pois é, meus amigos, um abraço para vocês. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Estamos juntos e misturados e muitas novidades para nós, com certeza absoluta. Antônio Galvão, eu fui, mas eu volto, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.